ofertantes dessa casa, e nesta noite, Pai, nós entregamos também nas Tuas mãos e na Tua presença a vida do pastor Elcio, para que ele seja um canal de bênção a falar os nossos corações, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Ministra a Tua igreja, Pai, para a glória de Cristo. Oramos e Te agradecemos. As palmas louvam o Senhor. Pastor Elcio com a igreja. Boa noite, a paz do Cristo vivo. Os irmãos podem se assentar e ficar à vontade. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos. 1 Samuel, capítulo número 3, versículo 1. Se que não tiver aí a Bíblia, acompanhe comigo no telão, que eu vou ter que ler no telão, que a visão aqui não está muito boa, não. Deixa eu comprar uma Bíblia de letra maior para poder ler. Amém? Vamos ver. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Glória a Jesus. Quem tirou a minha foto aí? Espero que tenha ficado boa agora, hein? Aleluia. Queridos, Samuel foi um grande profeta de Deus, foi o último dos juízes, legislador ali de Israel, e sacerdote. Teve uma grande incumbência em suas mãos, de dirigir o povo e trazer ao povo toda a lei, toda a direção que Deus lhe ordenava para trazer ao povo. Samuel foi como eu posso dizer, um referencial, um ponto crucial na vida de Israel naqueles tempos. Israel que andava corrompida, Israel que andava em pecado, e Samuel, quando assumiu o papel de juiz, sacerdote e profeta, pôde assim levar o povo na direção em que Deus lhe mostrara para que viesse ser conduzido. Então Samuel, ele foi um homem que Deus assim o preparou. Nós conhecemos bem a história de Ana. Então Deus já tinha um propósito bem concedido para o povo em sua mente.
Pois bem, nós lemos aqui que Samuel, ele não conhecia a voz de Deus, onde Deus lhe chamou. A Bíblia diz que, naquele tempo, a Bíblia vai dizer que Eli era o sacerdote da época que julgava o povo. O governo de Deus, o governo teocrático, é um governo muito bem elaborado, porque Deus reinava, governava através dos sacerdotes. E se o governo teocrático, ele anda bem, todos ganham. Então a Bíblia governava o povo através dos sacerdotes. E o sacerdote da época era o sacerdote Eli. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que para ser sacerdote, tinha que ter no sangue chamado, mas principalmente, vindo da linhagem levítica, filho de Levi, descendente de Levi. Foi onde Deus separou um dos filhos de Jacó, de Israel, essa tribo, para que não viesse ter trabalho, mas sim cuidar das coisas de Deus, onde todas as tribos lhe apresentavam as ofertas, e tudo que viesse fazer, levavam aos levíticos, a tribo de Levi, aonde ele oferecia os holocaustos em prol do povo a Deus. Então eles tinham essa incumbência de oferecer a Deus tudo quanto era sacrifício, os louvores, eles que tomavam conta de tudo quanto era referente a Deus, eram com eles. Eli, diretamente ou indiretamente, indiretamente, ele era sacerdote. Por quê? A Bíblia diz que quando o povo passava em frente ao templo e olhava para o templo, eles olhavam de fora para dentro e diziam: o lugar de onde deveria vir a ordem de Deus, o direcionamento de Deus, é um lugar cheio de corrupção, é um lugar cheio de malefícios, um lugar onde não tem escrúpulo nenhum, um lugar onde Deus deveria reinar, um lugar onde Deus, através dos sacerdotes, deveriam nos ensinar. Agora é um lugar onde passam, quem sabe até outros povos, e tem um lugar como chacota, porque Deus parece agora que não visita mais aquele lugar. Mas o porquê disso? Como eu disse, indiretamente, Levi era sacerdote. A Bíblia diz que Levi não tinha mais autoridade, Levi agora não tinha mais moral. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. A Bíblia diz também que eles têm em seu bojo, têm em si também o sacerdócio que corre nas veias. Então, eles indiretamente, por ser da tribo, da descendência de Levi, estavam agora para serem sacerdotes, instruídos, chamados para ser sacerdote. Não tinha como fugir disso. Preste atenção. Davi, se vocês olharem e prestar bem atenção, não tinha o desejo, não tinha em seu coração a vontade de ser rei. Tanto é que ele estava atrás das malhadas, das ovelhas, apacentando. A Bíblia diz que ele gostava de fazer o quê? Pegar a sua harpa, dedilhar e louvar a Deus. Então Davi, se nós formos olhar, ele tinha todas as qualificações para ser da tribo de Levi, ser um sacerdote futuramente. Mas ele não era escolhido para ser um sacerdote e não era da tribo de Levi. Então esses 2 meninos, eles têm um chamado, e eles negligenciam este chamado. Eles dão de ombro para esse chamado. Por quê? Ofni e Finéias eram homens, filhos de um sacerdote que julgava a Israel. E eles futuramente iriam julgar a Israel também como juízes também da época, e como sacerdotes. Mas a Bíblia diz, e vai mostrar a fama desses meninos. A Bíblia chega a chamar eles de filhos de Belial, homens sem escrúpulo nenhum. O que a Bíblia diz a respeito desses meninos? Que eles, quando o povo levava a oferta, eles metiam o garfo num caldeirão e tiravam as ofertas ali, a comida, e se desfrutavam daquilo. A Bíblia chega a dizer que eles se prostituíam na frente do templo. Eles davam de ombro naquela época para tudo isso. A Bíblia diz que certa feita ele chama os 2 meninos e dizem: o que é isso que eu ouço falar de vós? E os meninos não deram nem atenção para o que ele falou, porque ele não tinha mais moral para repreender os seus filhos. Ele sabia que os seus filhos estavam andando a passos largos para o inferno, desobedecendo a Deus.
mas ele não tomava atitude nenhuma. Nenhuma iniciativa ele tomava e deixava os seus filhos andar da forma que eles queriam andar. Então faziam da casa de Deus, na frente do templo, um antro. Imaginem Deus olhando para esta situação. Imagine Deus olhando para a cena em que os filhos de Eli faziam todas essas atrocidades. Pois bem, a Bíblia diz que o povo levava suas ofertas por temor a Deus, por respeito a Deus, por ainda ter algumas pessoas que tinham as leis de Deus em seu coração, e eles levavam para cumprir a palavra, mas eles ficavam desanimados. Por quê? Porque levavam as ofertas que era para ser oferecida a Deus, mas os sacerdotes da época faziam tudo que era o contrário para que viesse se fazer. Então ali não era um lugar mais de referencial, de um referencial de nós tomarmos como orgulho, de um referencial de nós seguirmos, um referencial de onde o povo olhasse e viesse dizer: este é o lugar que nós temos que olhar e temos que seguir. Não, pelo contrário, foi um referencial de opróbrio, um referencial de vergonha, um referencial, um lugar que estava encharcado na lama, cheio de corrupção. Pois bem, a Bíblia vai falar tudo isso a respeito. Então, o governo teocrático de Deus já não reina mais. Deus parece que sai de cena. Mas a Bíblia diz que naqueles tempos havia uma mulher por nome Ana, e vocês conhecem muito bem a história, por um marido que se chamava Eucana, e ele tinha, aliás, uma outra mulher por nome Penina, que a Bíblia vai dizer que era competidora de Ana. Vocês sabem muito bem que na época, no tempo, as mulheres que não tinham filhos, elas eram envergonhadas, se sentiam mal por isso, e Ana não tinha filhos. Mas se você for ler a Bíblia mais à frente, é uma outra mensagem, porque a Bíblia diz que existem várias mulheres onde a madre é cerrada, mas a Bíblia diz especificamente que essa madre Deus a fechou, por um propósito de Deus. Então Ana agora, ela está ali vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de amargura, porque ela não tem filho. Ela é casada com Ana, Eucana ama ela, mas quem dava filhos a Eucana era Penina. E a Bíblia diz que Penina, toda vez que via Ana, tirava um baratinho da cara dela, né? E foi se passando o tempo. A Bíblia diz que eles sobem ao templo para oferecer o holocausto a Deus, oferecer sacrifício a Deus e apresentar as suas ofertas. E uma dessas subidas, a Bíblia diz que Ana está tão amargurada, tão angustiada, que ela vai dobrar os seus joelhos e vai orar, mas ela não consegue falar palavra nenhuma, de tamanha que era a angústia do seu coração. A Bíblia diz que Eli está ali olhando e vê a mulher e diz: mulher, aparta da sua boca o vinho. Ela falou assim: meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada, entristecida de coração. E quando ela fala isso, ele diz: vai e que Deus conceda o desejo do seu coração. Nisso ele foi bom, ele foi ótimo, foi excelente, lançou uma profecia sobre a vida daquela mulher. E ela foi para casa, e a Bíblia diz que ela concebeu, e ela teve um filho, e esse filho colocou seu nome de Samuel. A Bíblia diz que agora Samuel está sendo amamentado. Eucana agora vai subir ao templo, e ele diz: Ana, vai subir ao templo. Penina, tu não vai? Ela disse: eu não vou, só subirei ao templo quando eu desmamar o menino, porque eu tenho um propósito para com Deus. A Bíblia diz que ele vai, faz os seus afazeres, e quando ela desmama o menino, Eucana vai perguntar para ela que se ela iria subir ao templo. Ela diz: agora o meu propósito vai ser cumprido, agora eu vou pegar esse menino, eu vou levar ao templo, e vou entregar nas mãos do sacerdote Eli, e ele vai viver, ele vai crescer dentro da casa de Deus. Em outras palavras, ela vai pegar um menino e vai colocar para viver dentro da lama, dentro da corrupção, dentro de uma veia de sangue que foi aberta e se corrompeu. Ela vai colocar um menino, uma mulher. As pessoas que aqui se encontram hoje em sã consciência iriam dizer: essa mulher está louca, essa mulher não sabe o que está fazendo. Como é que ela vai pegar um filho, seu único filho, algo que ela desejou, algo que ela procurou, algo que ela obteve ter, agora tem, e vai entregar num lugar onde tem corrupção, um lugar cheio de lama, um lugar onde o pobre está lá dentro? Ela vai entregar o seu filho lá. Quem sabe Eucana vai dizer para ela: Ana, como é que você vai poder fazer isso? Não era algo que você muito queria, e agora você vai entregar o nosso filho, o meu filho,
teu filho, aquele que você tanto quis, vai entregar lá para o sacerdote. Você não sabe como que é aquele lugar. Aquele lugar parece mais um antro do que a casa de Deus. Ela disse: foi o propósito que eu fiz com ele. Quem sabe se vocês, se fosse naquela época, trouxesse para hoje, vocês iriam dizer assim: quando acabar o culto, vocês não andem com os filhos de Eli. Quando acabar o culto, vocês não conversem no Instagram com os filhos de Eli. Quando acabar o culto, vocês não troquem mensagens no Zap com o filho de Eli. Quando acabar o culto, eu não quero ver vocês de conversa com os filhos de Eli. Peguem na minha mão, entrem no carro, ou a pé, ou vamos pegar o ônibus e vamos embora. Eu não quero ver vocês misturados com os filhos de Eli. É ou não é assim? Quem tem um filho quer prezar por ele, e se você vê uma pessoa que é de má companhia, você não vai deixar o seu filho andar com aquela má pessoa. Seria hoje: não ande com ele, não se misture com eles, não troque ideia com eles. A Bíblia diz que então que Ana vai levar Samuel para o templo aos cuidados do sacerdote Eli. Em outras palavras, ela vai jogar o menino na lama, trazendo aqui de uma forma para que você possa entender. Ela vai colocar o menino como uma garça no meio da lama. Como que é a garça? A garça, ela tem as penas branquinhas, as pernas compridas, anda no meio da lama, mas não se suja. A Bíblia diz: aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. A questão de você andar no meio da lama não significa que você tem que sujar com ela. Tenha que se sujar com ela. Então ela vai colocar Samuel lá dentro, no meio da lama, aos cuidados de Eli, no meio da corrupção, junto com os filhos de Eli. Vai crescer junto com eles. Em outras palavras, o que nós vamos dizer? Não vai dar para o que presta, não vai ser ninguém. Vai ser um outro que vai entrar no meio da corrupção e no meio da lama e fazer as mesmas atrocidades que estão fazendo os meninos. Pois bem, a Bíblia diz que Ana agora leva um menino, e ela vai levar junto com o seu marido. A Bíblia diz que Eli se apresenta para ela. Ela vai falar para o seu filho Samuel: este é Eli, o sacerdote, o que toma conta do templo. E ela vai falar para ele: olha, sacerdote, esse é o filho que eu tanto quis, que eu tanto almejei, que eu tanto desejei, e trouxe para entregar em suas mãos, e vim para ficar em seus cuidados. A Bíblia diz que Eli vai pegar na mão do menino, e quando o menino pega na mão, eu vejo ali Deus minando o sistema, Deus minando o lugar, o momento onde Deus agora vai iniciar o seu trabalho para tirar toda a sujeira, toda a corrupção, limpar toda a lama, através de um menino. Agora a Bíblia diz que Ana vai descer, Samuel vai pegar o menino, vai levar ele para o templo, vai mostrar o lugar que ele vai dormir, vai mostrar o que ele vai fazer. Quando o cair da noite, quem sabe 6, 7 horas, ele pega aquele menino pela mão, vai levar aonde ele vai dormir. Ele disse: Samuel, aqui vai ser o seu quarto, aqui vai ser a sua cama, aonde você vai dormir. E o lugar que Samuel iria dormir era o lugar onde estava a arca de Deus. A arca de Deus estava ali. E quando Samuel se deita na cama, e como ele começa a olhar, ele diz: vovô Eli, eu estou vendo um móvel ali, e eu não entendi o que é aquele móvel, me explica para mim. Ele vai falar para Samuel: Samuel, meu filho, aquilo é o bem mais precioso que temos aqui em Israel. Aquela é a famosa arca de Deus, a glória de Deus habitando sobre nós, ali onde tem 2 querubins, um olhando para o outro. Este móvel que você disse que era um móvel, ali é a famosa arca de Deus, a presença de Deus que habita no meio de nós. Então a Bíblia vai dizer que Samuel, ele vai dormir ali dentro. Então preste atenção, Samuel, quando ele deita na sua cama, a Bíblia
diz que antes da luz se apagar, e ele vir pegar ao sono, antes dele pegar no sono, deitado em sua cama, ele vai ter ali olhando, antes de fechar os seus olhos, a arca de Deus na sua frente. Ele, quando fechar os seus olhos, a última coisa que ele vai ver vai ser a arca de Deus. Quando ele fechar os seus olhos e quem sabe sonhar, os sonhos de Deus vão estar incutidos em sua mente. Quando ele acordar e abrir os seus olhos, a primeira coisa que ele vai ver vai ser a arca de Deus. Então Samuel, ele dormia, acordava, sonhava, tendo a glória de Deus lhe envolvendo. E eu vou lhe fazer uma pergunta, e aliás, nesta noite, o que falta para esta geração, nos tempos de hoje, é dormir, é pensar, é ter a imagem de Deus na consciência e na mente. É o que falta para essa geração, ter a imagem de Deus na consciência, porque nos dias de hoje a geração, e quando eu falo geração, eu quero incluir todos, não estou falando só de jovem ou quem é mais velho, porque se você vê os mais velhos, o que tem mais de 15, 20, 30 anos, parece que desaprenderam a viver com Deus, parece que não sabem mais viver com Deus, não sabem como é Deus, parece que Deus saiu da mente, pulou do coração para fora, e eles vivem como se quisessem viver, da maneira que quisessem viver. Mas presta atenção, sabe por que acontece isso? Porque tiraram a imagem de Deus da mente, não tem mais Deus no coração, porque as coisas desta vida têm cauterizado a mente e o coração. Comichão nos ouvidos querem ouvir aquilo que deseja, que almeja o seu coração, e o ouvido quer ouvir. Por quê? Porque Deus saiu da mente, Deus saiu daqui de dentro, não tem mais altar, o altar está quebrado. E eu te convido nesta noite, como Elias, conserta o teu altar, para que novamente Deus venha habitar e você venha ter na mente a imagem de Deus. É isso que falta para essa geração, a imagem de Deus incutida na mente. A Bíblia diz que Samuel, todos os dias, antes da lâmpada se apagar, a última coisa que ele via era a imagem da glória de Deus. Todos os dias, antes da lâmpada se apagar, o que ele via era a arca do Senhor, a glória de Deus manifestada sobre a terra. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele vai crescer. A Bíblia diz que ele cresce diante dos homens e diante de Deus. Aliás, vou mudar, que não está assim. Ele cresce diante de Deus e perante os homens. Você viu como há uma inversão? Crescer primeiro diante dos homens e depois de Deus. Mas ele cresce primeiro diante de Deus e depois dos homens. Porque quem cresce primeiro diante dos homens só quer aparecer. Quem cresce primeiramente perante os homens só quer se mostrar. Quem cresce primeiramente perante os homens só quer mostrar o que sabe se fazer. Mas quem cresce primeiramente diante de Deus, ele é humilde, ele aceita a correção, ele aceita a doutrina, ele aceita a verdade de Deus, independente do que Deus esteja falando. Se vai contrariar aquilo que você pensa, mas é Deus que está falando, aceite. Porque se você crescer diante de Deus, é Deus que está te fazendo crescer, e Deus lhe fará crescer diante dos homens. E a Bíblia diz que ele foi crescendo, e crescia. A Bíblia vai dizer que certa feita, ele dormindo, ele ouve uma voz: Samuel. A Bíblia diz que ele vai até ali e diz: eis-me aqui. Ele disse: não te chamei, volta a deitar-te. E ele volta para o seu quarto. E ele pega no sono. E novamente ele ouve a voz: Samuel. Ele se levanta e diz: eis-me aqui. E vai de novo até o sacerdote ali. Ele disse: não te chamei. Terceira vez: Samuel. Não é você não, tá? Ele vai de novo a Eli. Aí Eli, por mais que estava um desviado, um afastado de Deus, ele entendia quem é que estava chamando. Só que aqui eu quero abrir um parênteses. E eu quero deixar você pensar. Não vou concluir o que eu vou falar para vocês, que eu quero deixar vocês pensar. Quando Jesus foi diante dos discípulos no meio do mar, e os discípulos viram Jesus andando,
Eles perguntaram quem era, ele disse, sou eu. Só que eles pensaram que era um fantasma. Eles não acreditaram muito quem era, porque Pedro disse, se é o Senhor, peça para que eu vá contigo. Então significa que houve o quê? Uma dúvida aí. Porém, no caso de Samuel, quando Deus chama ele vai até Eli. A pergunta que eu vos faço é, ele conhecia a voz de Eli? Sim ou não? Sim. Deus chamou ele 3 vezes. E por que ele foi até Eli? Será que a voz de Deus não parecia com a voz de Eli? Porque ele foi até Eli perguntar, eis-me aqui. Porém, eu vou fechar a parede e deixar você pensar. Eu tenho a resposta, mas não é o princípio da minha mensagem. Samuel, e ele vai até Eli. Se fosse uma voz diferente, ele poderia chegar ali e dizer, Senhor, alguém me chamou e eu não sei quem é. Porém, ele vai até Eli, porque ele conhecia a voz do que estava chamando ele. Ele entendia, a voz de Eli conhecia, mas a voz de Deus não. Porém, Deus não é um Deus de confusão. Porém, quando Deus fala com a sua igreja, independente de quem seja com o microfone na mão, é a voz de Deus. Amém? Vou fechar parênteses aqui. E a Bíblia diz que na terceira vez ele entende de Samuel, você vai se deitar. E quando lhe chamarem de novo, você diz, eis-me aqui, fala Senhor, que o teu servo ouve. A Bíblia vai dizer que quando Samuel escuta a voz de Deus, e preste atenção, a Bíblia diz que, quando nós lemos ali, que a voz de Deus ela era rara em Israel. E o que era raro em Israel, Samuel escutou 4 vezes na noite. O que era raro em Israel, Samuel escutou 4 vezes em uma noite. Agora preste atenção. O que Deus tem para a minha e para a sua vida é coisa rara. O que Deus tem para mim e para a sua vida é coisa rara. Mas tem muita gente batendo cabeça que aceita e quer qualquer coisa. Não se limita, não presta atenção. Tudo que aparece vai pegando, tudo que aparece quer, tudo que aparece, esse aqui mesmo. Mas o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é coisa rara. Deixa eu abrir um parênteses aqui e entrar numa questão. Tem muitos jovens aqui, quem sabe, não sei se tem viúva, não sei se tem pessoas mais solteiras, mas irmãos, eu não consigo entender para jovens e para os pais de jovens, eu não consigo entender uma menina que olha para o caboclo, para o camarada, que anda com as calças aqui, um cara que anda sem forma e vazio, um cara que fala assim, ó, nós vai, nós quer, nós vamos, um cara que não sabe nem falar, um cara que não tem propósito, um cara que não tem objetivo. Não estou aqui querendo julgar, mas uma pessoa que tem na mente, olha para um camarada, mas ele tem olhos azuis, ele usa lentes, eu não sei se ele usa lentes ou se o cabelo dele é tão bonito, tem luzes no cabelo, a pele dele é uma pele sedosa. Preste atenção, o que Deus tem para você é coisa rara. Então tira os olhos daquilo que Deus não fez de raridade para você e mete marcha e sai andando, minha querida. Ô pai, ô mãe, se você está vendo a sua filha se envolvendo com os camaradas que não tem um objetivo na vida, tranca ela no quarto. Tranca, irmão, e vai ensinar, porque eu não consigo entender. Eu passo na rua e vejo umas coisas que eu falo, meu Deus, o que é isso? Certo que eu não sou um neguinho muito bem apresentável, mas eu casei. Vivi uma vida aí, mas casei. Mas irmãos, eu vejo cada coisa aí fora. É que está gravando, né? Eu estava vindo para oração terça-feira. Eu não tenho dinheiro para pagar processo, então tem que ser preso. Deixa para lá, irmãos. Infelizmente, tem muitas coisas que faz a gente nos calar. A verdade é essa. E aí cai no YouTube aí, esse camarada vem atrás, mas fazer o quê, né?
o que Deus tem para a gente é coisa rara. Irmã, foge da aparência daquilo que é mal. O cara não tem objetivo, o cara não quer saber de estudar, mas ele tem dinheiro, tem um carrão. Irmã, não é isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é coisa rara. Pai, mãe, o que Deus tem para a sua filha é coisa rara. Igreja, o que Deus tem para nós é coisa rara. Não fica pegando qualquer coisa. Mas eu vi um emprego ali que ele é bom, ele é isso e aquilo outro. O que Deus tem para você é raro. Está demorando? Espera, porque Deus prepara o melhor. Pastor, as meninas então caíram na madeira então. Tem para você, jovem. Você que diz, pastor, eu só pego assim. Top model. Você pega top model? Vai com a top model que você vê onde você vai parar. O que Deus tem para você é coisa rara. A sua top model, que às vezes você acha que é top model. Pastor, mas você não viu o cabelo dela, a pele, como ela anda, a presença. Eu vou lhe perguntar, você que às vezes não sabe que ainda tem um ministério, mas você tem ministério e vai desenvolver ele. Se essa pessoa que você diz que é top model está ao seu lado, ela te incentiva, ela diz, vai para cima, vai para frente. Ou ela espera acabar o culto para ficar se catando aí nas beiras dos muros, encostado dos muros. Irmão, não vou pedir perdão que eu estou falando aqui, não vou falar aqui que Deus colocar, tá certo? Aguenta aí, pastor, mas eu não preciso ouvir isso. O senhor está sendo muito duro. Sabe o que Jesus Cristo veio fazer na terra? A pessoa diz, pastor, Jesus curou, Jesus batizou. A gente pega essas melhores frases, né? Ele disse assim, vocês vêm atrás de mim porque eu estou dando pão. Quando eu dou pão, vocês vêm, pão e peixe. Vão vocês também, diz para os discípulos. Os discípulos vão dizer, Senhor, mas para quem iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Sabe o que Jesus disse? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Sabe o que é espada, irmão? É confusão. Estarão 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. É isso que Jesus vem trazer. E a gente fica pegando as coisas mais belas. Não, irmão. Jesus veio confrontar a vontade da carne do ser humano. Essa é a verdade. Ele veio confrontar a vontade da carne do ser humano. É totalmente diferente daquilo que eu quero, penso ou imagino. É totalmente diferente. Nós temos que entender o que está aqui. Mas a gente quer pegar as coisas, eu já disse aqui certa feita. Eu não leio a Bíblia para confirmar um pensamento meu. Eu leio a Bíblia para que ela me faça pensar. E tem muita gente querendo confirmar aquilo que pensa. Mas Deus confirmou, Deus fez, eu li aqui. Eu abri a Bíblia e caiu aqui. Irmão, quem faz isso é feiticeiro. Joga búzios. Para mim é isso. Aí caiu Judas, se enforcou, você vai pensar o quê? Você vai lá e vai se matar? Então cuidado, não é essa aqui não, vou tirar outra palavra. Então o que Deus tem para nossas vidas é coisa rara. E dentro de tudo isso que Deus fez na vida de Samuel, eu aprendo 3 coisas com tudo isso. 3 coisas eu aprendo com tudo isso. No versículo de número 3, a Bíblia vai dizer, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O que eu aprendo com isso daqui? Que quando a mãe de Samuel leva ele para lá, as pessoas vão dizer, ele vai ser influenciado. Vão influenciar ele. Deus não me chamou para ser influenciado. Deus não lhe chamou para ser influenciado. Deus lhe chamou para influenciar. Você é um influenciador. Seja no seu bairro, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, na escola onde você estuda, você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para ser um influenciador, mas não um influenciador que nem tem aí na internet, que você só vê babaquice, e essa é a verdade. Preste atenção, a internet é uma coisa boa, é uma coisa legal para quem sabe lidar, mas outras coisas, irmão,
tem que fugir. E hoje em dia as pessoas deixam os filhos firmados no bendito celular, vendo coisas que não prestam, e só coisas e mais coisas. Eu não quero entrar aqui em muito detalhe, mas a internet nos dias de hoje é igreja de crente revoltado. Pastor, que é isso? Sabe por quê? Porque qualquer coisinha que acontece, o crente vai lá e publica na internet, vai no Face, vai no Instagram e coloca tal, indiretinha. Deus não me chamou para jogar indireta para ninguém. Deus me chamou para ser um referencial na casa dele. Deus me chamou para ser um referencial aí fora. Eu não sou burro e não vou assinar atestado de burrice e dizer que a internet não é boa. A internet é boa e alcança muita gente. Aliás, aqui que está sendo gravado, está alcançando muita gente. Mas para quem sabe usar. Mas também é uma igreja de pessoas revoltadas, pessoas machucadas, pessoas dodói. Não me rele, não me toque, que qualquer coisa que acontece vai lá e dá uma clicada. E aí você vê ainda um camarada, uma moça, curtindo o que foi postado. Você não foi chamado para ser influenciado, mas sim para influenciar. Se você não quer dar uma curtida, que eu te aconselho não dar, não fala nada. Mas coloca um recadinho lá. Ô irmão, você está errado. Ô irmã, não funciona assim. Mas e o medo, né? Eu não fui chamado para ser influenciado, eu fui chamado para influenciar. Você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar. A verdade é essa. Mas ele vai ser influenciado. Olha com quem ele vai estar, olha com quem que ele vai andar. Vou dizer uma coisa. Samuel, aliás, Eli, ele foi um péssimo pai. Péssimo para os seus filhos. Mas para Samuel, nota 10. O cara foi excelente. Excelente. Pastor, me explica uma coisa. Ofni e Finéias não viram as mesmas coisas que viram Samuel? Viram. Não andou no mesmo lugar que andou Samuel? Andaram. Mas tem uma coisa, de quem que é a glória? De quem que é a glória? Isso que eles não entenderam. A glória é de Deus. Não é do ser humano, não é do homem. A glória é de Deus. E quando eu entendo isso, Deus me faz ser um referencial no meio da sociedade. A sociedade procura alguma coisa para nos julgar. E sempre foi assim. E vai ser assim até a volta de Cristo. E como eu disse aqui uma certa pregação, eu quero ver alguém apontar o dedo para ele e dizer: você errou, Jesus. O Senhor errou. Não tem como apontar. Para mim, para você, vão apontar. E vão achar muitos erros. Vários. Mas eu não posso te julgar. Você não pode me julgar. Nós somos um referencial. E se entendemos isso, nós vamos deixar de ir para a internet, casa de crente revoltado, e começar a parar de publicar essas mazelas que ficam publicando. Samuel ele vai receber aqui. A Bíblia vai dizer que sua mãe lhe trazia uma túnica nova todos os dias. Imagine um homem crescendo e usando uma calça curta. Eu sei que hoje às vezes é moda, né? Os camaradas têm colocado as calças curtas aí. É moda, está valendo, está de boa. Antigamente o negócio era complicado. Imagine. O que quer dizer isso? Renovo. Deus tem renovo para a minha e para a sua vida. A mãe dele lhe trazia uma túnica nova todos os anos, para que ele viesse se vestir, e para que ele viesse se renovar, para que ele viesse estar bem apresentável. Então Deus tem para nós, no momento em que muitas vezes há coisas aí fora acontecendo, renovo para as nossas vidas, transformação. Deus tem mudança, e muitas vezes a gente não quer aceitar, não quer conceber, não quer receber isso que Deus muitas vezes tem nos dado. E quando eu falo de renovo, quando eu falo de renovação, é renovo em Cristo, é renovo em Deus, mudança de caráter, de índole, e não ser o que nós éramos antes, ser uma nova pessoa.
A gente muitas vezes não recebe o renovo de Deus, porque quando a gente fala de renovo, a gente quer falar de línguas estranhas, a gente quer falar de pular, de rodar. Isso é bom, é legal, eu gosto, aceito, está em mim, pentecostal. Mas quando Deus quer falar de renovo, é deixar você o que ficou para trás e viver uma vida renovada em Deus. Mas sabe por que você não se renova? Porque ainda fica pensando nas coisas do passado, está amarrado lá atrás, e quem fica amarrado lá atrás não renova a sua vida. Ah, mas eu perdi, eu gostava tanto de fulano, eu gostava tanto daquela pessoa. Larga, renova a sua vida. Deus tem coisa nova, e só vive o novo de Deus quem larga o que é velho. Enquanto não largar o que é velho, não tem como viver renovo. Samuel trocava a sua túnica, porque aquela que ele usava não lhe servia mais. Quem sabe era bonita, era charmosa, mas sua mãe lhe levava outra, e ele deixava aquela que não servia para trás. Não quero mais, agora eu vou viver o novo. É coisa nova, é diferente, é especial, é ano após ano. Então fico amarrado lá atrás, com as coisas lá de trás, com o meu passado. Nunca vou viver um renovo, nunca vou viver o futuro. Aliás, em certa feita eu disse aqui: quem vive no passado não vive o presente e não projeta o futuro. Então Deus tem renovo para as nossas vidas. Deus quer mudar, mas eu te pergunto: você quer? O renovo de Deus é esquecer e viver uma coisa nova em Deus todos os dias. É metanoia, né? Eu andava para um lado, convergi, estou andando para outro. Coisas novas. O que eu fazia antes não faço mais, o que eu usava antes não uso mais, o que eu praticava antes não pratico mais. Esqueço o meu passado, esqueço o que aconteceu, as minhas mazelas que ficaram lá para trás, tudo que eu tinha, o que eu gostava, o que eu queria, o que eu almejava. A partir do momento que eu aceitei a Cristo e decidi viver uma nova vida, Ele tem renovo constante todo dia. Para a minha vida eu tenho que viver esse renovo todos os dias. Mas às vezes eu quero ficar vivendo as coisas que aconteceram lá. Mas se ela tivesse comigo, como não seria a minha vida aqui hoje? Ele era tão bonitinho. É. Segundo, não havia porta fechada na sua frente. Versículo 15. Vai dizer assim: e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar essa visão a Eli. Eu vou ler de novo para que você preste atenção. Versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Agora eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Não haverá porta fechada em que Deus não abra na sua vida. Vou repetir: não haverá porta fechada em que Deus não abra na sua vida. Só que para isso existem algumas condições. A Bíblia diz que Samuel estava deitado até que a porta se abrisse. Significa que ele estava para o lado de dentro, para que a porta viesse se abrir. Para que você venha querer que as portas se abram, para que Deus venha abrir as portas na sua vida, você tem que estar do lado de dentro. Você tem que estar em Deus. Não pode deixar Ele: mas eu vou abrir sozinho. Se você abrir sozinho, não vai conseguir, não vai dar em nada. Mas se você estiver em Deus, Deus estiver em você, não haverá porta fechada que Deus não venha e não possa abrir. Seja a porta da cura, seja a porta da falência da família, seja a porta do desemprego, seja qual porta que for, não ficará fechada a que Deus não possa abrir. Deus vai abrir, mas tem uma condição: você tem que estar dentro. Se estiver fora, não vai acontecer nada. Tem que estar dentro. Não venha para a igreja, não venha para o culto pensando no que vai acontecer, no que vai fazer. Venha para o culto e esteja dentro de Deus, adore a Deus, glorifique a Ele, porque a porta que está fechada, Ele vai abrir. A porta que você pensa que não vai abrir, que Deus não vai conseguir, que você não vai alcançar, pode ser impossível para você, mas é totalmente possível para Deus. Preste atenção: no campo do possível, Abraão fez o que ele pode fazer, mas
Mas quando chegou no tempo do campo do impossível, Deus disse: Abraão, deixa comigo que agora é eu que faço. Não se preocupe com a porta, porque a porta é problema de Deus. Se preocupe em estar nele, se preocupe em andar com ele, se preocupe em obedecer ele, se preocupe em fazer e andar nas diretrizes dele, porque a porta, ele se responsabiliza. Sabe por que não se abriu ainda? Examine esse homem a si mesmo. Aonde você está? Dentro, fora, ou um pé lá e um pé cá? A porta só se abre para quem está dentro. Nada mais. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, irmão, presta atenção. Quando eu falei de renovo, eu vou usar aqui um exemplo para que você possa entender. Uma criança, quando ela é gerada dentro do ventre da sua mãe, ela se alimenta de tudo que a sua mãe come. Quando essa criança nasce, ela agora vai se alimentar do leite, que é chamado leite colostro, da sua mãe, até os 6, 7 meses. Tem alguns cabras que querem mamar até uma sequidade, e por aí vai. E o ato, se tiver algum médico aqui, me corrija por gentileza, o ato da criança estar recebendo aquele leite é porque tem as vitaminas necessárias para ela, em primeiro lugar. E em segundo, quando ela faz a sucção, vai colocando o seu maxilar no seu devido lugar, porque eles estão molinhos e ele vai aprendendo. Se tem algum médico aí, pode me corrigir, por gentileza, tá? Aprendendo a fazer a sucção para que as suas mandíbulas fiquem firmadas. Pois bem, quando ela sai do leite colostro, ela vai para o leite feito com leite de bar, ou leite ninho, e por aí vai. Ou quem quer tomar um NAN, ou um leite mais caro, e assim sucessivamente. Vai pegando uma certa idade, essa criança agora vai tomar um mingau. Depois do mingau, ela vai para uma frutinha raspada, para uma papinha. Depois disso tudo, que ela pegou um certo mais de idade, o que vai acontecer? Ela vai para uma comidinha amassada, para poder pegar mais uns grãozinhos, porque já está nascendo uns dentinhos. Depois da comida amassada, ele vai aprender a comer um arroz, um feijão, rasgar e mastigar um bife, para depois comer um mocotó e uma feijoada, porque o seu corpo já está qualificado para receber tudo isso. Mas preste atenção, tem pessoas que só querem ficar no leitinho. Tem pessoas que querem ficar no leitinho toda hora. Não quer comer uma comida mais grossa, não quer renovar, não quer mudar, não quer renovação, não quer mudança, e quer ficar no leitinho, somente no leitinho. Paulo disse: olha, vos dou leitinho para que vocês venham aprender com isso. Porque vocês são meninos, por isso eu vos trato com leitinho. Quem é menino não quer saber de comida forte, só fica no leite. E por isso não vem renovo, por isso não vem mudança. Está na hora de você comer uma comida sólida. Uma comida forte, que te traga cálcio, que te traga sustância. Deus não anda com chupeta e nem com mamadeira para dar para ninguém. Aqui não tem bebelô de Jesus Cristo. Aqui não. Aqui tem homens e mulheres de Deus que aguentam a pancada, aguentam a correção e aguentam o ensino. Aguentam o confronto. Se você quer madeira, aqui não é o lugar. Se você quer chupeta, aqui não é o lugar. E se você procurar em Deus, você não vai achar isso. Então fique calmo. Deus vai abrir a porta. Vamos encerrar aqui. A Bíblia diz que Deus vai confirmar o ministério de Samuel. Eu não sei o que Deus precisa confirmar na sua vida. Eu não sei o que precisa ser confirmado. Eu não sei o que tanto você busca para que Deus venha lhe confirmar. Mas Deus vai lhe trazer a confirmação que tanto você necessita. A confirmação que tanto você precisa. Quando ficaram sabendo que havia um novo sacerdote, porque Eli agora morreu, os seus filhos morreram, a arca foi levada, mas há um novo sacerdote em Israel, há um novo juiz para julgar a causa do povo, e há um profeta que recebe de Deus e traz a diretriz para o povo. Quem sabe algumas cidades que ficavam fora, circunvizinhas, diziam: olha, vamos até Israel, vamos até o templo. Ah, mas eu não vou lá não. Continua aquela corrupção, continua aquela
podridão, aquela safadeza, continua aquela lama. Não, mudou, não existe mais. Levantaram agora um novo sacerdote, um novo profeta e um novo juiz. Será? Vamos lá ver, mas se não for, nós puxa o tapete e tira o camarada de lá. Quem sabe você pode até pensar, você pode até imaginar, planejar, mas o que Deus colocou, ninguém tira, porque é propósito dele. O que Deus colocou, ninguém tira. E Deus confirmou o seu ministério. Eu não sei o que precisa ser confirmado. Se você busca uma cura, se você busca uma porta de serviço, se você busca um namorado, uma namorada, o que quer que seja, mas a confirmação de Deus vai vir. E todos vão saber. Porque a Bíblia diz que todos ficaram sabendo e foram ver quem era o novo sacerdote, quem era o novo juiz, quem era o novo profeta que julgava agora a causa do povo. Se é ministério, Deus vai confirmar. Você está em dúvida? Aguarde a confirmação de Deus. Não titubie em dois pensamentos. Deus vai confirmar. Quem sabe algumas pessoas já pensaram: pastor, eu vou desistir porque eu não aguento mais. Pastor, eu andei até aqui, mas a vida tem me castigado tanto que eu não aguento mais. Pastor, a minha vontade é ficar em casa. Pastor, adorar a Deus de casa, fica lá, não vir no culto, deixar acontecer, deixar a vida fazer o que quer da minha vida, porque eu não aguento mais. Pastor, todos os meus projetos, os meus planos, tudo aquilo que eu planejei, propositei diante de Deus, eu não vejo como acontecer, eu não vejo como mudar. O negócio parece que cada vez mais definha. Quando parece que vai, o negócio regride. Quando parece que anda, 1, 2, 3 passos, parece que é 10 passos para trás. Quando eu fecho o negócio, e o negócio é grande, e eu espero e vejo o que vai acontecer, não acontece. Mas preste atenção nessa palavra profética. Deus vai confirmar aquilo que deseja o seu coração. O desejo de Israel era sair a podridão, sair a lama, sair o sacerdote, sair o juiz, e Deus levantasse uma outra pessoa, confirmando a mudança, o que Deus vai mudar. Deus vai mudar na sua vida aquilo que você não consegue, e Ele vai confirmar para você. Receba isso como uma palavra profética de Deus. Deus vai confirmar. Você não pode. Ninguém podia fazer nada por Israel, a não ser Deus. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser Deus. Só Ele pode fazer. Só Ele. Amém. Que Deus nos abençoe então, em nome de Jesus. E palavra boa, hein? Você pode dar um glória a Deus aí? Palavra boa de Deus. É bom, irmão, quando Jesus confronta a gente, porque aí a gente tem que se posicionar, né? Existe um posicionamento espiritual que é importante eu e você colocar diante da nossa vida. O Senhor quer que você entre no céu. Ele quer que você entre no céu. Por isso que Ele fala assim, para que haja em nós ensino, disciplina, mudança, diferença. Amém? Somos uma geração que precisamos fazer a diferença. Não precisamos nos acomodar, não podemos nos acomodar. Tudo tem que mudar, amém? Nós vamos adorar a Deus, mas antes disso eu quero dar um recado aqui para as mulheres de Deus. As mulheres estão aqui? Cadê as mulheres? Dá glória. Oh, glória a Deus. E nós vamos viajar dia 29 de novembro. As mulheres de Deus estão preparadas aí para a gente viajar. 29 de novembro nós vamos ter um final de semana glorioso num hotel aí em Cabreúva. É um hotel que está aí nos recebendo, HNS Cabreúva, dia 29, 30 e dia 1 de dezembro. Então nós vamos estar saindo na sexta-feira às 20 horas daqui da porta da igreja e voltando no domingo do dia 1º do 12.
Então as mulheres que estão ainda em dúvida, nós estamos fechando aí as nossas inscrições esse mês. Então eu peço para as irmãs corre aí, senão você vai ficar sem sua vaga, tá bom? Então dia 29 nós estamos aí, esse hotel vai nos recepcionar o nosso trabalho. Estamos fechando aí com missionárias, pastoras, tá uma bênção. Então eu falo para você, não perca essa oportunidade de estar aí renovando a sua fé, a sua força, mulher de Deus, aquilo que Deus quer ministrar, o seu coração, fazer algo diferente e novo. Então em nome de Jesus, vai ser um tempo de comunhão, de amor, de adoração. Quando nós estivemos no último agora, foi tão profundo o que Deus ministrou, tão maravilhoso tudo que Deus fez. A gente sentia a unção de Deus assim sobre nós o tempo todo ali. Era tão glorioso, não era, Ju? É tão maravilhoso, não dava vontade de vir embora. A gente chorou para não vir embora, a gente não queria mais ir embora. Mas Deus foi tão maravilhoso que ali nos abraçou. E é isso que nós sentimos todas as vezes que vamos para o retiro. Nós estamos celebrando esse ano o 10º retiro de mulheres. Glória a Deus. 10º retiro de mulheres para a glória do Senhor. Ficamos um tempo sem fazer, mas para a glória de Deus estamos aí, amém? Se coloque em pé, igreja, vamos adorar o Senhor, para nós orarmos e irmos embora para nossa casa com esse ensino da palavra de Deus. Um ensino poderoso. Você tem um chamado? Você tem um chamado de Deus? Então ouça a voz dEle, ouça a voz do Senhor, aleluia. Ouça a voz de Deus na sua vida, através da palavra, através do seu pastor. Ouça a voz de Deus, creia, Ele vai realizar o seu chamado na sua vida, amém? Cante conosco nessa noite, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Cante ao Senhor. Te adorarei. Estás aqui, aleluia, mudando o destino. Glórias a ti, Senhor. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Nós queremos orar por você. Estás aqui, que tem um ministério na sua vida. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Só que você não consegue caminhar. Você está paralisado, olhando para as pessoas. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.
luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Adora Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui também, irmãos, outro recado que eu quero colocar aí para você, que também já participou, ou alguém que não participou ainda. Quem não participou do nosso café da integração aqui na igreja? Quem nunca veio no café da integração? Dá um sinal assim. Isso, levanta a mão, bonitas. Levanta a mão, eita glória, isso. Nunca veio no café, irmão, lá? Nunca? Isso. Não, você não, Douglas. Ah, você tá de brincadeira. Olha só, esse irmão quer tomar café, gente. Ó, quem nunca veio no café da integração, vocês duas também não, ó, já vieram, vocês já estão integradas. Olha lá. Quem nunca veio no café da integração, dia 7, que é domingo que vem, às 9h30 da manhã, nós temos o café aqui da integração. Estamos integrando os novos membros, os novos irmãos. Então vocês serão bem-vindos. Os irmãos, eu vou pedir: Lucilene, cadê você? Olha lá, aquela bonita lá no fundo. Olha aquela bonita lá, minha sobrinha. Bonita lá no fundo. A Lucilene vai pegar seu nome hoje. A Renata, cadê a Renata? Bonita também, olha lá. Renata e Lucilene vai pegar o nome desses irmãos aqui, ó. Essas bonitas aqui da frente aqui não foram pro café da integração ainda. E tem mais algum irmão que não veio pro café da integração? Faz assim, quem não veio pro café. Aí, ó, Christian. Olha lá, aquele jovem. Mas nós vamos integrar vocês para você conhecer a visão da igreja, entender os ministérios e estar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Com a mão sobre o coração. Terça-feira estamos orando, 19h45. Irmão, tá uma bênção oração. Vem orar, porque ó, crente sem oração é crente sem combustível, é crente sem gasolina, sem fogo de Deus. Então, por favor, vem orar. Terça-feira, 19h45. Quinta-feira, na Quinta da Resposta, 20 horas, estamos aqui com o pastor Sérgio Silva. Quem conhece o pastor Sérgio Silva aí? Glória a Deus. É bênção. Amém? Então vem aqui adorar o Senhor. Domingo nós estamos também com o pastor Edson Hanna, uma palavra do céu. Glória! Palavra de Deus para nós aqui também. Domingo que vem, pastor Edson Hanna. Amém?
Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, te louvando, te adorando e declarando que o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, para influenciar essa geração, ele será realizado, porque nós vamos ouvir a sua voz e nós vamos dar crédito à sua voz e obedecer à sua voz. Pai, em nome de Jesus, cremos no teu mover, que esse irmão possa influenciar alguém também pela internet para vir para a igreja, que esse meu irmão possa influenciar alguém, a sua vizinha, o seu vizinho, o seu tio, o seu avô, ó Pai querido, para trazê-lo à tua casa, para que ele possa te conhecer mais e mais, para, Senhor, dizer do teu amor, Pai, que cada um de nós possamos ser um evangelista, um discípulo seu, Pai, um discípulo da tua vontade, meu Deus, ó, que sejamos profetas nessa geração, em nome de Cristo. Usa esse meu irmão e essa minha irmã nesta semana, para ganhar almas, Pai, para ganhar almas para o reino, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai querido, por essa noite na tua casa, por essa palavra que chacoalhou o nosso chamado. Obrigado, meu Deus, pelo teu Espírito Santo sobre nós. Te adoramos e glorificamos o teu nome hoje e sempre. Amém, graças a Deus. Que o amor de Deus, a comunhão e a graça do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Todos digam: se Deus é por nós, vai na graça de Deus, na paz do Senhor. Boa semana.